Olá, André. Olá, Bem-vindo à Educação Parental aqui no estúdio do papá. obrigado pelo convite. É uma alegria para mim ter-te aqui. Obrigado, sério. Nós hoje vamos abordar um tema que é pouco falado. É muito importante, mas pouco falado. Que é sobre a importância dos tios, dos padrinhos, que eu sei que és tio Também, e tio padrinho. e padrinho, é verdade. É dois em um. Acumular as duas Então, vertentes. sim, hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar de como é que se vê com os teus olhos, como é que tu sentes. Sim, Então vamos começar, eu digo assim que é uma pergunta base logo do início. Diz-nos quem és tu, André. ok. Ora bem, o meu nome é André Tejo. Eu profissionalmente já fiz um pouco de tudo. A minha formação é jornalismo e comunicação. Já trabalhei em marketing e trabalho agora em marketing, como tu Sim. sabes. Mas também tive uma vertente de rádio. Durante muitos anos fiz rádio. Depois decidi dar um pulo para fora do país, fui para a Alemanha, Interessante. trabalhei em Berlim durante 6 anos. E aí estive ligado ao futebol, que é Nada a ver. outra das minhas paixões. Ok. Trabalhei numa app de futebol, como disse, durante mais ou menos 6 anos. E depois cheguei a uma altura em que pensei, ok, já estou fora do país há demasiado tempo. Nada contra Berlim, muito antes pelo contrário, é uma cidade incrível e que eu adoro profundamente, mas achei que estava na altura de regressar e regressei a Portugal e vim para o Porto viver. Ok. E para além de voltar a trabalhar com marketing, também pude voltar a fazer algo que eu gosto muito e que já fazia antes, que é passar música como DJ. Uau. Neste momento sou residente no Pérola Negra. Ok. E também tenho um programa de rádio na IE, que é uma rádio online conduzida pelo Pedro Tenreiro, onde posso mostrar um pouco daquilo que faço nas pistas de dança e não só, porque a vantagem da rádio é mesmo essa, é poder não só fazer uma coisa tão igual ao que é Sim. a pista, mas também uma vertente mais de eletrónicas mais ambientais, experimentais, etc. Dá para fazer uma viagem desde uma coisa mais Uau. experimental a uma coisa mais dançável. E acho que, sumariamente, acho que é isto. Uau. Muito interessante, André. Uau. Eu estou agora já a E imaginar. sou tio e padrinho também. Oh, uau! És um ótimo exemplo para eles. Em termos de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Talvez seja. Uau, muito interessante. Uau! André, os estudos nos dizem que as famílias mais resilientes são caracterizadas pelas famílias onde pelas famílias onde têm irmãos, ou seja, onde tem aquela união, aquela relação muito chegada. Eu diria que isso também é semelhante à relação de padrinho-tio Sim, e afilhado. Como é que se vê do teu ponto de vista? é verdade. Em relação aos irmãos, sem dúvida, eu tenho uma irmã, ela é mais velha do que eu, Ok. 4 anos. Ok. E é uma das minhas pessoas favoritas no mundo. Uau. Desde sempre. Quando eu nasci, ela já lá estava, e sempre, apesar de todas aquelas casilhas normais de miúdos pequenitos, sempre foi absolutamente fantástica para mim e continua a ser. E quando estive fora foi uma das coisas que eu senti mais falta. Senti falta da família, obviamente, mas eu sempre tive uma maneira, digamos que meio relaxada de lidar com as saudades no que diz respeito à família. Aquela coisa de sei lá, até pode parecer um bocado despegada, mas Ok. ter um bocadinho de coração de pedra em alguns momentos, porque senão gostar-me imenso estar longe. Mas quando toca à minha irmã sempre me gostou um bocadinho mais do que qualquer outra pessoa na família. Por isso era aquilo que estavas a dizer, é uma autêntica é uma rocha desde sempre na minha vida. E é muito giro agora sentir que posso ser essa rocha para outras pessoas dentro da família.
Fiquei arrepiada. E eu acho que tens razão, porque costuma-se dizer que é preciso uma aldeia para criar uma criança, não é? Sim, sim. E famílias que têm são mais numerosas e que através não só de irmãos, mas mesmo primos que sejam mais próximos, tios, etc., torna muito mais fácil a educação do miúdo, uma miúda é completamente diferente. Sem dúvida. Sem dúvida. É porque hoje em dia nos focamos tanto no pai e a mãe, principalmente, ou aquelas figuras próximas da criança, e às vezes é deixado um bocadinho de lado, não se fala tanto da importância dos outros, daquela comunidade à volta. Eu até estava a ler um artigo que achei curioso, que o governo até está a pensar, no caso das licenças Sim. maternidade, a pensar que se a mãe ou o pai não estiver disponível, podem dar os subsídios para os tios ou avós. Eu Sim. achei isso lindo. Eu acho que faz muito sentido. Sim. Aquela noção de família tradicional já não é propriamente uma referência para muitos de nós. Sim. Para muitas pessoas nunca foi, mas as coisas foram mudando e a noção de família tradicional está cada vez mais diluída. É possível ajudar uma criança a crescer de muitas formas, não tem necessariamente que ser o pai ou a mãe. Sim. E se houver na família um tio, uma tia, os avós que possam assumir esse papel, acho que se há apoios para o fazer, que devem ser providenciados, sem dúvida. No meu caso em particular, eu cresci durante muito tempo com os meus tios, porque os meus pais trabalhavam e eu, quando saía da escola primária, ia ter com os meus tios e esperava que os meus pais voltassem do trabalho. Então sempre tive essa. E também ia almoçar a casa dos meus tios. Por isso sempre tive essa coisa muito próxima de ter quase que uns segundos pais dos meus tios. Sim. E também porque quando andava na escola primária era numa aldeia, um ambiente pequeno, mais acolhedor, era muito fácil, os meus andavam sempre na rua, não havia preocupações nenhumas. Mas tinha ali um apoio de uns segundos pais, e isso é. Sem responsabilidade. Exatamente. Que é a parte melhor. Exato. E sempre com aquela coisa engraçada os tios têm sempre, sobretudo o meu tio, dava sempre aquela margem para ser um bocadinho mais louco do que o pai. E alguns pais já são bem loucos, mas acho que o tio tem sempre essa vertente. Sim. A minha tia não, a minha tia era muito aquela coisa, tinha que ser ela. Tinha que ser da maneira dela. E ainda bem que assim foi. Incutiu-me bastante disciplina. Senão. Pois é. Miúdos pequeninos, ainda por cima, escola primária. Porque depois na escola primária, quando eu saí da escola primária e fui para o segundo ciclo, aí tive que ir para a cidade. Então foi uma mudança brutal na vida. Deixar de ter o apoio dos meus tios mesmo ali ao lado e passar a ter a escola. Era apenas isso, a escola. Wow. Conta-me alguma história da tua experiência ou do dia a dia, aquela relação entre ti e os afilhados. Os afilhados e sobrinhos. Sobre isso, sim. Eu ainda não falei sobre eles, são dois miúdos incríveis. A Clara e o Francisco são gêmeos. Uau! Exato. E só isso já diz A muito. minha irmã acertou na mus. E tem 2 anos e pouco nesta altura. Eles estão exatamente naquela fase em que começam a ser super estimulados e já se relacionam mais connosco e já nos procuram. Já estão extremamente ativos em tudo e interessados. E não é propriamente uma grande história, mas eu estive com eles neste último fim de semana. Sim. E foi muito engraçado. A Clara, eu acho isto incrível nos miúdos e é sempre uma coisa que me fascina imenso. Nós podemos arranjar os brinquedos mais sofisticados e espetaculares e eles não querem saber a dada altura, mas depois encontram uma coisa que é para eles o brinquedo. E então a Clara, na brincadeira, bateu com a cabeça e nós demos-lhe um saquito com gelo para ela ir pondo na cabeça. Sim. Ela não largou o saco nunca mais. Uau. A minha irmã e o Luís, o marido dela, fomos todos visitar o meu pai e desde que eles chegaram até que foram embora, ela exigiu estar sempre com o saquito. Uau. E a parte boa é que no meio disto tudo ela só largou o saquito em
umas 3 ou 4 ocasiões, mas tinha que ser eu a guardar o saco. Então eu era o guardião do saquinho. Uau, que A honra, da altura era só um André. saco de água, porque o gelo já tinha derretido naturalmente. Mas eu Uau. achei muito divertido o facto de ela sentir a confiança para poder dar-me o saquinho. Uau. E depois eu devolvia o diz muito. saquinho. Criar esta relação de confiança logo, desde pequenito. E a Clara é muito engraçada nesse aspecto. Ela é muito. Para já é extremamente comunicativa. E já constrói frases, obviamente com uma ou outra palavra de bebê, mas já constrói frases que fazem completamente sentido. E faz questão de falar para nós. Ela vira-se para nós e faz questão de o fazer. Então é muito giro esta relação de confiança que nós estamos a construir com estes pequenos gestos. Eu sou o guardião do saquinho de água agora. Pronto. É como se fosse um saquinho de amor. É isso? É verdade. Ela, de alguma forma, aquele saco protegeu-a. Sim, sim. Era o gelo que a protegeu, Sim. que a ajudou. E ela sentiu que, ok, se vale a pena partilhar isto com alguém, que seja com ele, e ele toma conta do meu saquinho. Uau. Isso é lindo. É muito É giro. lindo. E temos tanto para aprender, para aprender com as nossas crianças, Pois ou as é. crianças que temos à volta. É verdade. O que é que vou aproveitar deste conteúdo e vou-te perguntar: o que é que tu aprendes com eles? O que é que aprendes mais com eles? Eu acho que eles, para mim, foram uma abertura brutal em termos emocionais. Eu nunca fui propriamente uma pessoa muito expansiva do ponto de vista emocional. Às vezes tenho algumas dificuldades a dizer aquilo que estou a sentir. Não és o único. Acho que não é um caso, não sou um caso isolado, mas sim, às vezes tenho algumas dificuldades em exprimir-me, em dizer aquilo que estou a sentir. Sim. É mais fácil exprimir isso através de escrita ou de música, por exemplo, Ok. que é curioso. Ok. Mas desde que eles nasceram e desde que contacto com eles, eu tenho uma maior facilidade em exprimir o que sinto. Sinto-me mais emocionalmente disponível, Ok. acima de tudo. E muito mais sensível para crianças. Eu sempre tive aquela ideia de um dia hei de ser pai. Sim. Esse dia virá, mas nunca coloquei propriamente uma data, nunca fiz um plano, então era sempre quando acontecer, acontecerá. Mas a verdade é que desde que contacto com aquelas duas criaturas maravilhosas, há aquela. É normal, eu fico sempre a pensar, se calhar está na altura, porque se estas duas criaturas são incríveis, imagina. Imagina teres 24 por 24. Exatamente. Se eu estou com eles de vez em quando e é tão bom, imagina o que é poder ter uma criança contigo permanentemente. Obrigada por nos fazeres lembrar e pensar nisso, que é bastante importante. Da abertura emocional. Sim, muito importante. Para mim, acho que foi aquela coisa que eu senti de imediato Ok. quando comecei a contactar com eles. E é tudo tão natural. Essa é a parte mais. Porque eu nunca. Há muita gente que diz que não sabe lidar com crianças e é perfeitamente normal que assim seja. Nem toda a gente tem que ter sensibilidade ou apetência para lidar com crianças. Eu não tinha a certeza se era bom ou não lidar com crianças até ao momento. E foi muito reconfortante sentir-me completamente confortável a pegar neles, a ajudar a fazer coisas com eles, a brincar. É muito espontâneo, é muito natural e é muito bom sentir o carinho recíproco. É muito giro tu sentires que estás a fazer alguma coisa, que estás a divertir uma criança e a criança está tão confiante, está tão confia em ti e está tão bem, sente-se bem ao pé de ti. Isso é ótimo. É muito, muito bom. Voltar outra vez ao saquinho do amor. Exato. Uau. André, imagina que tens aqui os teus afilhados daqui a, vamos dizer, 15 anos. Qual era a mensagem que tu tinhas para eles? Uau. Não sei, eu diria que eles têm tanto pela frente e é tão bom que eu acho que a melhor coisa que nós podemos dizer a uma criança é para aproveitar a ser criança o mais possível, aproveitar todas as fases do crescimento sem pressas, não vale a pena ter pressas.
Eu lembro-me que quando era miúdo tinha muitos amigos meus que queriam chegar aos 18 anos muito depressa porque queriam fazer tudo, e não vale a pena. Pois. Aproveitem bem, gozem bem o Brincam mundo muito. e brinquem muito. Amem muito. Exatamente. Aproveitem ao máximo tudo aquilo que a vida nos vai trazer. É o mais importante. Criem relações fortes com as pessoas que mais amam. Cuidem uns dos outros. Acho que é a coisa mais importante. Lindo. André, e uma pergunta para ti. Eu já percebi que tens muitas paixões, mas qual é a tua paixão? Aquela essencial. Uf, não sei. Não sei. Aquela que te põe assim a alma a cantar. Não sei, é muito difícil. Em termos emocionais, são as pessoas, obviamente, que fazem a minha vida, digamos assim. A família, a minha namorada. Obviamente, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que me vem à cabeça é a felicidade que tenho por ter essas pessoas à minha volta. Agora, em termos de carreira e de paixões, digamos, de hobby, é muito difícil escolher entre música e o futebol. Porque eu joguei futebol, eu tenho formação académica também em futebol, que foi uma coisa que eu nem referi. Mas, e então é uma paixão muito grande é muito. É engraçado, eu não consigo imaginar. Acho que a vida sem desporto e sem música era extremamente aborrecida. Para mim seria um tédio gigantesco. Porque são duas coisas. Nós estamos sempre à procura de algo que como tu disseste, nos fala ao coração, que seja uma coisa muito. Que desperte em nós sentimentos de forma natural e absolutamente espontânea. E a música faz-me isso, transporta-me para um universo diferente. De uma maneira mais sonhadora, mais de viagem mesmo. Leva-me para um mundo diferente. O futebol tem duas vertentes que eu gosto muito, tem uma vertente extremamente racional, do plano, do jogo, e depois tem a vertente extremamente emocional, que é a mais vista, que é a incapacidade de lidar com as emoções. A vitória versus a derrota, lidar com como dar a volta quando as coisas não correm bem. São muitas lições para a vida. Muitas vezes nós olhamos para o desporto de maneira um bocado negativa, porque existem mil e uma coisas erradas no desporto. Acho que toda a gente tem essa noção, mas eu tento sempre olhar da outra forma. O desporto tem muita coisa boa, ensina-nos imensa coisa boa, desde a camaradagem, o espírito de equipa, a capacidade para dar a volta, a capacidade de resiliência, que já estávamos a falar há pouco. E são coisas que depois não só se aplicam no jogo, mas aplicam-se também na vida. É preciso saber usar as ferramentas que o desporto nos dá para fazer o bem da melhor forma. Exatamente. Isto tudo porque me perguntaste quais eram as coisas que me puxavam mais ao sentimento. E sim, sem dúvida, desporto e a música são as coisas mais apaixonantes. E acho que não há um único dia na minha vida em que eu não faça uma coisa ou outra, ou ambas, por isso. André, é um prazer. Obrigada pela partilha. De nada, um prazer. Obrigada. Eu gostei muito da conversa. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada.